E então, eu trouxe um elemento hoje que vai dar algumas pistas de como vai ser a nossa conversa. Olha o que eu encontrei hoje lá no meu quintal. Quem imagina o que é? É uma folha e olha que coisa mais poética e encantadora para chamar a nossa convidada dessa noite. É uma casinha de marimbondo. Se a gente olhar bem, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Nossa, bem que podia dar certo, hein? Olha aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Isso, é um casulo. Tá vendo aqui dentro? Como é incrível. Eu encontrei no jardim essa folha, recolhendo algumas folhas. Encontrei essa casinha de marimbondo com esse casulo maravilhoso aqui dentro, olha. Aqui dentro é uma cidade. Então acho que com essa... Dá pra ver, né? Eu pirei nessa simples folhinha com esse casulo. Coitadinha dos marimbondos que construíram a casinha delas, mas aí caiu. Mas a gente guarda. Mas não tinha nenhum dentro. Bom, vamos lá? Hoje tô dando só um tempinho aqui conversando sobre natureza, que eu acho que é para inspirar um pouco a nossa conversa de hoje. Que hoje eu tenho orgulho de chamar a nossa convidada, que é uma amiga muito criança ainda. E faz um trabalho incrível com natureza. E eu vou começar lendo um trecho desse livro dela, a dedicatória, um dos livros dela. E esse daqui é um livro maravilhoso, de imagens. Então, quem quiser depois conhecer um pouco mais o trabalho da Ana Carol Tomé, que é a nossa convidada de hoje. Então, vamos lá. Encantos da Floresta. A Carol começa esse livro falando assim: o presente da infância. Maravilhar-se com um simples bater de asas, olhar de perto uma raiz e descobrir outro ser vivo, minúsculo, fazendo sua caminhada. Abraçar uma árvore e aquecer a tarde, olhar para fora para ver dentro. Brincar com a natureza e descobrir o mundo mágico. Este livro é um convite a você. Vem com a gente? Então é com esse convite da nossa querida Ana Carol Tomé que eu começo esse encontro de hoje. Não vamos mais perder tempo, já vamos logo chamar a Carol para esse bate-papo. Deixa eu ver agora se eu encontro ela aqui. Carol, me manda a solicitação. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Ah, achei. Pronto. Vamos lá? Gente, eu tô muito emocionada! Que surpresa boa! Gente, você começar com a abertura do Encantos da Floresta, que é um livro super precioso, assim, pra mim. Nossa, Vilma, fiquei muito feliz, obrigada! Nada é combinado, né, amiga? Não, não é nada combinado mesmo. Não. Que lindo! E eu comecei bem, vai sua abertura, olha que presente que caiu da Não, árvore. Um é super casulo simbólico, né? A gente maravilhoso numa folha. encontrando essas casas, E esse seu essas livro flores. incrível, que eu gosto muito. Então, e essa é a Ana Carol Tomé, do projeto Ser Criança é Natural, que é uma parceira em formação aqui no espaço Calori, quando ainda era Travessias, né? Nós fizemos uma série de encontros que chamava Chama. Maravilhosas. Trouxemos o elemento fogo aqui para a roda e acho que foram encontros muito potentes, né? Quem acompanhou, quem participou, quem passou por esses encontros, eu acho que se encantou, né, Carol? A gente também, né? Cada encontro era único, era bem especial e a gente trazia o elemento fogo, que é uma potência incrível. Nossa, E acender fogo é sempre incrível, né?
É. E eu acho que é para isso que eu te trouxe hoje, Carol. A gente vai fazer uma fogueira aqui, acender fogo, acender um pouquinho, dar um pouquinho de faísca aí nesse pessoal que está assistindo a gente, mesmo distante. E hoje vocês vão conhecer um outro lado da Carol, né? Porque a Carol, ela tem o projeto dela, trabalha com formação, muitas pessoas já conhecem, que ela é toda encantada por natureza. Mas, na verdade, nem eu sei também um pouco da história dela, assim, de infância. Acho que até ela teve que buscar também, resgatar um pouco esse lugar, né? E a gente quer saber isso, Carol, assim, que formiguinha é essa que te picou desde a infância? Que caminhos foram esses estéticos, poéticos? Que semente foi essa que foi fertilizando dentro de você? Para hoje você ter um projeto tão incrível e tocar a vida de tantas pessoas e de tantos professores e de tantas crianças, de tantas famílias, né? Que você tem um trabalho também incrível com família. Então, acho que isso é muito legal. Então, assim, conta um pouquinho quem é essa Carol. Quem foi essa Carol Cara, contar um pouquinho é que não complicado, cresceu mas ainda? eu acho que isso é o principal, sabe? Eu me sinto. Às vezes eu olho e fico pensando, será que eu tenho a idade que eu tenho mesmo? Porque assim, né? Você quer me perder é ter brincadeira, assim, no lugar, né? Então aí você me perde por completo. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa conversa, porque acho que é a primeira conversa dessa temporada que eu não tô no lugar de mediadora, nem do lugar de produtora de conteúdo, né? Então, acho que foi muito importante para mim estar nesse lugar também. E aí, quando a Vilma me mandou as provocações, assim, o que, que a gente vai falar hoje, eu não quis nem olhar direito, vou contar, Vilma, porque eu acho que quando a gente é espontânea nisso, a emoção vem mais forte e aí vem exatamente o que a gente tem que contar, o que é a verdade do momento, sabe? Então, eu acho que olhando, eu sempre penso nisso, né? Olhando desde o dia que eu nasci, né, para hoje. Né, assim, Carol, às vezes é um detalhe, tá me ouvindo? deu uma cortadinha. Tá, se der cortada de novo, você me fala que eu Tá, mudo de lugar. tá bom. Falou desde o dia que você nasceu até Então, hoje. desde o dia que eu nasci até hoje, tipo, a gente passa por uma linha aí de experiências que tudo encaminha pra gente ser exatamente quem a gente é. Né? O Eduardo Galeano tem aquela frase que fala: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias, e é exatamente isso, né? Nós somos feitos das histórias que a gente viveu, a gente é feito dessas experiências. E aí, se tem algo que é muito potente da minha infância e que é assim, é um resumo de quem eu sou hoje, é que quando eu era pequena, quando eu era criança, eu era a mais velha de um grupo de crianças de um condomínio. E na época que eu nasci, estavam começando esses condomínios de muitos prédios, com muitas torres, né? O meu era um dos primeiros da cidade. E aí era um grupo de umas 15 crianças. E eu era a mais velha. O mais novo, tipo, se eu tinha 8 anos, o mais novo tinha 2. E a gente andava todo mundo junto, né? Tinha o café com leite, cada um entrava no seu tempo na brincadeira. E aí, eu e minhas irmãs, a gente sempre acordou muito cedo. A minha mãe, quando era Tem quantas 7 horas, irmãs, Carol? tenho 2. Uma delas, inclusive, acabei de ver que entrou aí, Amanda. E aí, a minha mãe era 7 horas da manhã, ela já abria a janela do quarto e já falava: gente, vocês não vão acordar? Vocês estão doentes? Já tá tarde. Então, lá em casa, a gente acordava 5 horas da manhã, normal, assim. E aí, 6 horas da manhã, as 3 meninas dentro de casa já estavam, assim, na loucura de não aguento mais ficar aqui, né? E aí, o que acontecia, viu? A gente pegava e saía. Ia para a quadra do prédio, que era a área comum, né? A área de convivência.
E aí, a gente começava a gritar o nome das crianças para as crianças descerem, né? E aí, tipo, pensa, 6 horas da manhã, 3 crianças na área comum gritando: Gabriela! Desce! Né? Daqui a pouco alguém abria a janela e falava: para! E aí, o que a gente fazia? Eu e as minhas irmãs, eu e as crianças, a gente ia de porta em porta dos apartamentos das crianças, os porteiros já conheciam a gente. A gente tocava, eu tocava a campainha, aí as famílias abriam a porta e eu falava assim: tia, deixa a Gabriela brincar com a gente, né? Eu me responsabilizo. Eu Já vou era descer, eu vou professora. ficar junto. Não, e aí, assim, no auge dos meus 8 anos de idade, né? As famílias deixavam as crianças ficar comigo. E claro que, assim, era um outro contexto, era um outro tempo, mas era uma responsabilidade muito grande, porque eu ficava com 15 crianças ali naquele espaço. E aí, um tempo atrás, a gente reencontrou algumas famílias desse grupo e uma das mães falou assim: olha, se não fosse você tocar na minha campainha e assumir essa responsabilidade, a minha filha não tinha descido para brincar. Né? E depois nasceu o irmão dela e elas mudaram de apartamento e ela até falou assim: ah, não tinha nenhuma Ana Carol lá para bater na minha porta e falar: deixa o Léo também descer, né? Porque eu cuido. E eu que tinha que ficar nessa responsabilidade. E aí o Léo não desceu e não brincou do lado de fora. Então eu até me emociono porque é meio que como papel que eu me sinto hoje. De tocar a campainha das pessoas e falar: vem aqui pra fora, que aqui pra fora é mais legal, sabe? Acho que é muito importante a gente pensar nessas coisas pequenas que acontecem na infância, mas que tipo, continuam sendo da nossa essência hoje, né? Sim, total. E assim, e quando você olha, né, Carol, para essas experiências, que percurso você vê assim da sua mãe, do seu pai, do seu ambiente familiar, seja músicas que você escutava, seja se tinha alguma questão artesanal, se tinha, você fala que morava num prédio, então também não era, porque as pessoas podem pensar: ah, Carol deve ter sido criada na roça. Então, tinha isso, né? Eu morava em de prédio, natureza. mas a minha mãe sempre mandou a gente muito para fora. A gente tinha muito essa autonomia de ir para fora, voltava, ia na casa, as portas dos apartamentos ficavam todas abertas. A gente estava cada hora na casa de um. E a gente tinha muito clube, então a gente ia em clube, né? Que tinha bastante área natural nos clubes que eu ia. Minha mãe sempre levou a gente muito para parque. Essa coisa do brincar fora sempre foi muito forte, assim mesmo, na minha infância. Talvez porque minha mãe tenha 7 irmãos, né? É de família grande, sempre cresceram num quintal. No quintal da casa da minha avó, das minhas 2 avós, a gente sempre brincou muito. Né? Uma das casas da minha avó tinha um quintal que era muita planta cheia de vaso, e que a gente brincava lá como se fosse floresta amazônica, assim, sabe? De explorador mesmo. E o Foi meu na avô... avó seu maior contato com a natureza? Que você lembra, assim, que começou essa É coisa que eu acho forte? que isso é tão relativo da gente pensar, né, Vilma? Porque pra mim Eu todo tô lado... lendo uma pergunta aqui. Aliás, quem quiser fazer pergunta, se puder colocar Ah, no tá. pontinho de interrogação, que aí fica mais fácil para eu Você ler. vai Mas alguém fazer. está perguntando assim, que Então, momento que te tocou e você foi tocada pela natureza? Acho que as pessoas é que eu querem acho que muito saber. assim, são 2 coisas diferentes. Assim, eu acho que uma coisa é a gente ter um percurso de vivências, de um percurso de experiências, e outra coisa é a gente se atentar o quanto esse tema toca a gente para ser estudado, sabe? Porque assim, né, eu segui um percurso como educadora, segui um percurso como pesquisadora da infância, sou professora de escola pública também.
E aí, quando eu cheguei numa hora que eu tinha que afinar um tema de pesquisa, tipo, esse não era o meu tema, assim, primeiro, né? E aí, numa conversa com a Rita, que hoje é minha super parceira de trabalho, a gente começou. Eu falei, cara, é isso que eu quero, é disso que eu quero falar, né? Porque, ao mesmo tempo, quando a Rita chegou e começou a falar da importância da natureza, da relação com a natureza, eu comecei a olhar para o meu percurso, o quanto essas experiências são importantes no meu corpo, o quanto essas experiências são importantes para eu ser quem eu sou, né? O quanto as boas relações que eu tenho na minha vida foram tecidas do lado de fora. E o quanto eu tava. As famílias, principalmente da escola que eu trabalhava da minha turma, estavam chegando com umas demandas de não pode brincar do lado de fora, não pode pisar na areia, não pode brincar com água. E eu assim, gente, mas tipo, isso era o que eu mais prezava na minha infância. Como que essas experiências vão ser excluídas da infância? Não pode, né? Você está falando de um lugar de empatia, né, Carol? Então, quando você lembrou da sua infância, das suas experiências, do seu lugar de vivência, do seu lugar de corpo, te vem na memória essas lembranças que você traz muito marcada na sua infância, né? Então, com certeza, assim, eu tenho lembranças muito ricas e não ver isso acontecendo nas infâncias de hoje, que até, né, agora a gente está num contexto, né, completamente atípico, mas pensando no contexto antes pandemia, antes isolamento social, a gente tinha grupos, né, a maioria das crianças, pelo menos, vou te falar da realidade lá da cidade que eu trabalho, a maioria das crianças é tempo integral na escola. Né? Então, se não sou eu, educador, pensar em promover essas relações, como né? Quem que vai garantir isso? Ou eu vou ficar institucionalizando e só criando atividades do lado de dentro? O quanto que essa infância não está sendo perdida? E o quanto que não está sendo aprendido? Porque a gente aprende com a experiência, né? E não tem como a gente negar isso. E são essas experiências que me fazem ser quem eu sou hoje, né? Mas me fala mais das suas experiências de infância. Então, na sua casa, com as irmãs, com seu pai, com a sua mãe. Então, e aí tem uma coisa muito curiosa também, que também me faz muito eu ser quem eu sou hoje, que é o meu pai, né? Que meu pai, ele é da informática, da área da informática. Então, ele sempre foi muito assim, de falar de tecnologia. Muito cedo a gente teve computador em casa. Meu avô tinha, tipo, coleção de máquinas de escrever, que a gente ainda tem hoje, que a gente tem que considerar como sendo tecnologias da época, né? Calculador, enfim, era sempre dessas tecnologias. Eu lembro que, assim, chegava, tipo, software novo do computador pra gente instalar em casa. Meu pai me dava e falava, Tó, instala você. Se você tiver dúvida, você me chama. Então, desde muito pequena, isso assim, eu tinha 12 anos. Hoje a gente pode pensar que 12 anos a criança já sabe tudo, mas né, não é. Com 12 anos era raro quem tinha computador em casa. Sim, sim. Pensando isso que era da década de 90. E aí, meu pai sempre prezou muito isso, tipo, de me dar as coisas para eu fazer, e ele sempre via que eu era muito interessada. Então, ele conseguia uns cursos de programação, sabe esses meia coisa de graça, assim, que caía na mão dele, ele me dava, Tó, curso de programação de HTML, Tó, curso de programação de site. E aí chegou uma época que eu pensava, claro, que eu ia seguir na tecnologia, porque é uma coisa que eu super curto, mas o que eu não esperava é que esse meu lado tecnológico também me fizesse ser quem eu sou hoje, nesse sentido dessas conexões que eu crio, né? De eu conseguir ter muitas ideias e eu conseguir não depender de outras pessoas. Isso é uma parte ruim, é uma parte boa, né? Porque eu consigo aprender tudo muito rápido, eu sou muito autodidata nessas coisas, tipo, eu fuço um pouquinho. Tanto é que eu vivo dando consultoria para as amigas, né, Vilma? De mexer em aplicativo, Hoje mesmo, a Carol que me ensinou como colocar aqui, ó, formação estética compartilhada, fixar.
Várias vezes as amigas me chamam, como é que eu faço isso? Como é que eu... Não, mas é verdade, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E como é que eu mexo no Instagram? Como é que mexe no Facebook? Melhor horário de postagem? Como é que lê estatística? Enfim, isso é tudo coisa que também é uma parte dessa minha formação tecnológica, né? E que veio muito, assim, do meu pai, do meu avô, que sempre foram fissurados nessas coisas. E principalmente no meu pai, e acho que na minha mãe também, tem um pouco da minha tia, que minha tia é professora e ela me inspira demais. E Mas eu você lembro... tá falando isso, Carol, só te falar uma coisa, e eu tô Tá. pensando aqui que isso é muito importante pra gente, porque é verdade mesmo, eu sou uma das que também sempre peço ajuda pra Carol, pergunto como ela faz isso, como ela faz aquilo. Porque na educação, às vezes, a gente se fecha muito no mundo pedagógico, na leitura conceitual, e aprender a fazer coisas com as crianças, e a gente esquece um pouco desses outros conhecimentos, né? E por isso que Lois Malagos traz tão forte também as 100 linguagens, né? E vamos dizer que a tecnologia também é uma linguagem. Então, assim, a gente esquece dessas linguagens, de como é importante, principalmente para dar visibilidade para o nosso projeto, né? Então, assim, eu vejo às vezes muitos educadores, e até eu mesma que faço coisas legais, fazia coisas interessantes, mas não sabia como dar visibilidade para todo esse conhecimento, né? Então, acho que você é uma pessoa que me inspira muito nesse lugar de estar mexendo com tecnologia, que está mexendo com... Tá dando visibilidade para os seus projetos, tá ali fazendo coisas, dando a cara para fazer, e ao mesmo tempo tá lidando com um trabalho que tem conteúdo, que tem, né? E assim, hoje, claro, eu tenho uma pessoa que me ajuda ali, que está aqui assistindo a gente. Então, assim, ela trabalha com isso, então é especialista, me ajuda nisso. Mas é importante a gente entender também esse lugar, né? Dos projetos, Sim. das nossas... Né? E eu acredito, Vilma, que é a gente se abrir também, a gente fazer um pouco de tudo é também um exercício, sabe? Eu gosto muito de pensar nisso para quando a gente está pensando nas crianças. Porque as crianças estão vivendo muitas coisas pela primeira vez. Então eu gosto de ter muitas experiências de primeiras vezes, assim, de aprender coisas novas, tal. Porque é isso que vai encantar a gente e aproximar essa sensação de o que é aprender uma coisa nova para mim, o que é esse encanto e como é que eu crio uma empatia com esse momento que a criança está tendo esse é assim que faz, é assim que acontece, né? Então eu acho que isso a gente tem que viver no nosso corpo, a gente tem que se recarregar de boas experiências para que isso reverbere no nosso olhar com a infância, né? Sim, total. E me fala, Carol, você está trazendo um pouco então da sua infância, das suas irmãs, do seu pai, dessa influência, da sua infância que foi vivida muito na rua, muito com contato com outras crianças, já ali com um pouquinho de traço de professora já desde pequena. Desde pequena. Não, professora, eu... Pode falar, Vilma. Quando eu era pequena, eu também dava aula para o milharal do meu pai. Meu pai tinha um milharal. E eu até escrevi isso até na minha tese, que meus primeiros alunos foram os pés de milho. E aí, como eles eram todos plantados, né, enfileirados, né, porque uma plantação tem, né. Então, assim, lembrava muito uma sala de aula, né, que era um atrás do outro. Mas hoje a gente não vai falar de mim, vai falar de você. E aí agora... Não, mas assim, a escola... Não, mas antes de você seguir, falar. eu tinha uma escola desde pequena, assim, na casa do meu avô. Desde que eu tinha, acho que 6 anos, eu dava aula para os meus primos e para as minhas irmãs nos almoços dos domingos, assim. E aí começou a juntar o pessoal da rua e eu fazia, inclusive, reunião de pais, sabe? E aí eu lembro que uma vez, uma das meninas veio a mãe conversar comigo e ela falou, nossa, depois que a minha filha começou a frequentar a sua escola, que é de brincadeira, ela começou a ir mais... Ela começou a ir melhor na escola de verdade. Aí eu, nossa, meu primeiro sentimento de orgulho de professora, sabe? E aí eu lembro que com 4 anos eu perguntei para minha professora o que é que eu precisava fazer para ser professora. E ela me falou que eu precisava fazer faculdade de pedagogia. Então, desde aquele dia,
eu sei que eu quero fazer pedagogia, né? E eu acho que tem muito isso, assim. A minha tia também, ela sempre foi professora, ela sempre me inspirou muito. Tipo, ela sempre me deu muito material da escola, sabe? E pra Era eu isso que eu ia te brincar. perguntar, na verdade. Quem foram as suas referências, né, nesse E caminho? aí eu aprendi a ler sozinha com 4 anos nessas brincadeiras, assim, né? Então, não adianta forçar a criança. Eu fico pensando muito nisso, porque foi da minha curiosidade que surgiu isso. E, na verdade, acho que tem um pouco, muito de todo mundo, e eu acho que a gente sempre tem que pensar que a gente tem um pouco muito de todo mundo. Porque tem uma curiosidade muito grande que me move, né? Como sempre que eu converso com o Paulo Fock, ele me dá um adjetivo que ele fala que eu sou metida, né? Porque lá no sul, quem é metido é quem se mete a fazer as coisas, né? Quem se põe. E eu me vejo muito assim, sabe? Tipo, sempre deu na telha, vamos fazer isso. Tipo, nem questiono qual caminho você vai ter que fazer. É vamos fazer e ponto. Né? Antes de começar aqui a conversa, eu tava numa outra conversa sobre um curso virtual que a gente lançou hoje, que vai começar semana que vem. E a gente já tava pensando em umas coisas que a gente vai fazer que, tipo, meu, vai ser muito incrível. Só quem participar vai saber. Mas, sabe, eu não tava nem questionando, tipo, se vai, quanto vai custar, quanto vai, enfim, quanto de tempo que vai exercer. Eu só tô pensando, tipo, vai acontecer, porque vai ser muito incrível e vai ser uma boa experiência para mim e para quem tá participando. E acho que a gente nutrir esses encantamentos é muito importante, né? E na formação de professores também, Sim. né? Não, claro, e assim, a gente sempre troca muito, né, Carol, nossas ideias, assim, sobre formação, sobre essas palavras, né, que pra gente são muito caras, que é encantamento, estranhamento, e a gente sempre fala muito, assim, que as pessoas acham, às vezes, que, sei lá, que você já nasce com uma estrela na cabeça e que a Carol é, então, abençoada e ela tem ideias e ela é criativa e ela faz essas coisas e, tipo, como se você fosse... Você, né, e tantas outras, assim, que é do fazer e do fazer coisas que gosta e que faz com muita alma e muito desejo, né? Então, assim, geralmente, às vezes, algumas pessoas pensam assim, né? Acabam pensando porque é uma coisa que eu escuto bastante também, de que, não sei, de que, ai, não tenho nenhum dom, ou ai, não nasci assim. Então, assim, o que você atribui a essa curiosidade, você ser uma menina metida? Adorei essa agora. Não é boa? É, né? Então, assim, eu acho que para a gente até, porque a nossa conversa, né, a gente está falando da nossa vida, de coisas pessoais, mas é para cada um também encontrar essa chama, né? A Maura escreveu aí, ah, já estou me sentindo em volta da fogueira, porque era isso muito que a gente fazia no Chamas, né? Então, assim, é a gente escutar a história do outro para encontrar a nossa, né? Então, é um pouco É, disso, assim. eu acho que esse ser metida, assim, a gente se pôr a fazer as coisas, tem um muito desse eu não deixar de ser criança, sabe? Uhum. Essa é a minha curiosidade movendo, essa é a forma que eu tô brincando no mundo. Não é trabalho, é brincadeira, né? Uma brincadeira muito séria, mas que eu tenho que hoje interpretar como trabalho. E quando eu falo de trabalho, eu não estou falando de dom, eu não estou falando de amor, né? Que são coisas que, é claro, eu acho que a gente é privilegiada da gente poder trabalhar com o que a gente ama, né? E a gente poder ser feliz trabalhando com o que a gente gosta. Isso é um super privilégio no Brasil, sabe? A gente poder fazer o que a gente ama. Sim. Mas não se restringe a amor, gente. Assim, é muita formação, é muito estudo, é muita leitura, é muita conversa. A gente da educação, a gente não pode resumir a nossa profissão a amor, sabe? Porque a gente esquece de usar na educação a palavra profissionalismo. E muitas vezes a gente acaba assim achando que o nosso salário, sabe essa coisa de achar que ganha pouco, mas
a gente não se vê ganhando mais, justamente porque a gente fica muito... eu acho isso, eu acho aquilo. Hoje eu estava numa conversa com a Leila, né? A Leila Oliveira, que também é uma super amiga que eu adoro conversar, que a gente estava falando sobre esses improvisos, sabe? Não é improviso, gente. Eu estudo muito pra gente estar aqui. A gente estuda muito pra gente falar cada palavra, pra ter cada prego que a gente tem numa parede, pra gente escolher o lugar que a gente vai usar no parque, fazer o caminho. Tipo, não é assim, cheguei, acho que aqui vai ser bonitinho. Fazer acho que a criança vai ser conexões, né? feliz aqui. Meu, não é isso, né? É muito estudo, para eu saber o melhor caminho que eu vou fazer no parque, né? Eu tenho horas de pesquisa, eu tenho horas de estudo, eu tenho horas de relação com as crianças, eu tenho horas de relação com as famílias que eu não posso separar dessa minha escolha, né? Então, se eu faço essas escolhas que eu faço hoje, são porque elas estão todas amarradas com essas conexões que eu fiz no meu percurso, né? Que me fazem eu ter esse olhar hoje, que fazem eu ter essa perspectiva hoje, que fazem eu ter essa curiosidade, essa proatividade, enfim, acho que a gente não pode... Né? Que tem muita gente... né, Carol? A gente está falando de infância, né? Então, tem um livro do Paulo Freire até que ele fala, né? Professora sim, tia não. Claro. E eu acho que é isso, porque por muito tempo, pela história, né, da educação infantil, tudo, e até da infância, então, nós somos mulheres, e aí se você é mãe, melhorou ainda, aí você tem, tipo, umas estrelinhas a mais no seu currículo. Então, é como se você precisasse ser mulher, mãe, para cuidar das crianças, né? Então, assim, sai muito desse lugar de profissionalismo, né? E hoje as famílias estão com as crianças em casa, né? No homeschooling, então, assim, então todo mundo surtando e falando, eu quero as professoras, porque estão um pouco entendendo que lugar é esse, né? E eu tenho até uma amiga minha que escreveu um texto sobre alfabetização, que a irmã dela tá com o filho nessa fase da alfabetização, em casa, tentando ajudar, e estava enlouquecida, né? Então, assim, não tem como... Eu não consigo alfabetizar meu filho. Como assim? Então, como eu falo uma coisa, ele escreve outra. Então, assim, tem um estudo, então não é gostar de criança, né? Claro que Pelo amor, não. gostam de crianças, não, gostam de gente, gosta de humano, né? Gosta da sociedade, gosta da natureza, a gente gosta de muitas coisas. Mas é um lugar realmente profissional. E acho que cada vez mais que os professores, principalmente de educação infantil, buscar essa profissionalização, se entender como um lugar, sabe, de formação constante e permanente, que é o que a gente sempre busca, né, Carol? Mas a gente vai valorizar o nosso espaço, né? Não, não, com certeza, Vilma. Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente está na educação, a gente está na educação de ser humano, né? E acho que assim, antes de qualquer outro rótulo que um ser humano receba, a gente tem que entender que é ser humano, sabe? Porque eu posso falar desse lugar, principalmente porque eu sou professora da rede pública e eu sou professora do programa de inclusão. Então, eu estou acompanhando as crianças que têm alguma deficiência, que, né, são desse público-alvo aí e que têm direito a receber esse meu apoio, né? Então, entender. Só que assim, e como é que eu cheguei nisso? Eu também cheguei, tipo, por acaso, não é que é um por acaso, mas justamente eu querendo... Quando eu olho sempre para a sala de aula, né? Eu entrei lá, minha primeira sala de aula eu tinha 18 anos, e aí você começa a já ver a realidade, né? Já era um movimento das crianças com deficiência irem para a escola. E eu pensava assim... Meu, quando chegar a minha vez de receber uma criança, eu preciso fazer isso da melhor forma possível. Eu preciso fazer isso da melhor forma possível para todo mundo,
Né? E como é que eu faço isso? E aí eu fui estudar, tal. E aí teve o concurso lá na rede que eu trabalhava, já como professora de educação infantil, eu passei. E hoje eu sigo só nesse cargo. Mas é muito desse lugar de querer ter uma educação de qualidade para todo mundo, de querer promover boas experiências. Então, para eu promover boas experiências para os outros, eu preciso viver boas experiências. Para eu poder Isso que promover a uma gente educação... chama, né, de formação estética, né? Então, assim, Exato. muitas pessoas me perguntaram, né, na live, o que é formação estética, né? Então, assim, essas conversas é exatamente para trazer isso que você está falando, Carol. Isso Não, que é inclusive eu vou recomendar que lá no canal do Ser Criança Natural no YouTube tem uma conversa de nossa que você explica muito bem sobre formação estética. Corram é lá e verdade. assistam. É verdade. Na rede, né? É, do Na Rede, que agora já virou live, né? Que antes não tinha, só a gente fazia. Mas tenham muito disso, né? E acho que eu acredito muito que a gente na educação, a gente tem que se nutrir dessas boas experiências, né? Pra gente ter muito repertório, pra gente, né? Eu tendo um corpo nutrido de experiências, eu consigo promover muitas boas experiências para as crianças, Sim. né? E aí eu gosto muito Ai, de que lindo, pensar. alguém falou isso. O quê? Anotem isso que você falou, foi muito bonito. É porque eu já não lembro. Depois alguém assiste a live e anota a E situação. anota. Porque, Vilma, eu não. Primeiro que eu tenho sempre falado isso, né? Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho em mim, né? Então, isso é óbvio. Se eu sou um adulto empobrecido de experiências, né? As crianças que eu tô, como é que eu vou enxergar possibilidades nas brincadeiras das crianças? Né? Porque o que acontece também, Carol, nesse grupo lá nosso de pesquisa, é que geralmente também acontece muito nas escolas da gente separar esses dois mundos. Então é como se a minha vida pessoal, as minhas experiências e tudo que eu vivo, se eu faço tricô, se eu canto na minha casa, ou sei lá, qualquer o seu pinto, se eu cozinho e tantas outras experiências, tantas outras linguagens, como se isso não tivesse nada a ver quando eu entro dentro de uma escola. É como se eu deixasse tudo isso para trás e lá eu assumisse um papel ali de professor, de transmissor do saber e não levo essas experiências no meu corpo, né? Exato. Logo eu me torno empática para as crianças também. Exato. E eu sempre fui muito assim, de encontrar pessoas. Eu sou super tímida, pode não parecer, mas eu sou super tímida. E aí, eu sempre busquei fazer muitas aulas, né, desde a minha adolescência, para eu encontrar pessoas, para eu aprender a me conectar com as pessoas, para eu fazer boas conexões. E aí, perto da minha casa, tinha uma escola de artes da prefeitura que todas as turmas, metade dos alunos eram público-alvo da inclusão e a outra metade eram pessoas típicas, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu fiz aula de fotografia, eu fiz aula de teatro, eu fiz aula de desenho, eu fiz aula de dança circular, tudo, né? Metade da minha turma da aula de fotografia era surdo, né? Era deficiente auditivo. Metade da minha turma de teatro tinha deficiência intelectual e tinha deficiência auditiva. Então tá, e aí eu não sabia me comunicar. Eu morava do lado da casa, eles batiam lá em casa. E aí a gente pegava bloquinho para escrever e mostrar o que a gente tá falando, né? Aí eu fui fazer aula de Libras. Então, com 15 anos, eu fui fazer aula de Libras para conseguir conversar com esse pessoal. Teve uma época que eu era super fluente nas Libras. Hoje eu já, assim, se eu ver as pessoas, eu entendo. Mas faz muito tempo que eu não pratico. Então, essa coisa assim, por exemplo, de falar idiomas também. Eu gosto muito de aprendendo coisas. Eu acho que a gente nunca é demais o que a gente vai aprender, né? Então, eu vou lá... Não tem, né? E assim, eu fico pensando, pra que eu vou aprender isso? Gente, é demais você conseguir fazer uma coisa nova, né? Eu baixo esses aplicativos de aprender idioma. Esses dias eu tava fazendo aula de dinamarquês aqui em casa.
Ué, gente, né? É, Porque eu tava lendo. quarentena. Não, não, e nem era na quarentena, era Não. tipo dias normais, era. É, Mas curiosa, né, Carol? Acho que é isso. É sempre esse lugar de curiosidade, de investigação. E eu acho que as crianças estão nesse lugar, né? As crianças sim, têm isso muito forte, né? E eu acho que a gente, com o nosso projeto, com a nossa sede também de buscar coisas, de fazer, a gente acaba dialogando um pouco mais nesse lugar mesmo da infância, por conta desse lugar da curiosidade, né? Então, assim, é uma curiosidade incessante, assim. E é muito bom. e é Muito bom. necessária, né? E é muito necessária a gente ter essa curiosidade, ainda mais nesses tempos que a gente está agora. E eu não digo tempos de estar enclausurado, mas eu digo tempos em acesso de informação. Né? Porque, por exemplo, se eu conseguir fazer um curso de dinamarquês, eu consigo fazer agora nessa época que a gente está em isolamento social, tá todo mundo conseguindo fazer curso de tudo. Então, as informações estão muito acessíveis. Então, qual é o lugar do professor, né? Se não aquele que promove boas experiências, que promove boas conexões, que vai marcar o corpo da gente, né? Pega essa informação, tá? E tipo, joga para o mundo, né? Uhum. E quando eu penso nesse lugar de educação com a natureza, que é o lugar que eu tô hoje muito pensando, muito pesquisando, tem muito que a gente pensar nesse lugar do educador, né? E A conta gente tem um muito. pouquinho pra gente também, Carol, suas experiências internacionais. Então, que eu acho que isso Ah, marcou forte a sua vida, assim, não sei se isso, como foi, assim, para você, que lugar foi esse? Acho eu que acho que para além de experiências nos lugares, eu acho que tem as experiências das pessoas, sabe? tá. Que eu me vejo também hoje muito nesse lugar, né? Eu ser criança natural, ser meio que um lugar de estabelecer conexões. Então, se eu vejo duas pessoas que têm projetos afins, eu já vou lá e falo, fulano, você Ah, não conhece a menina? Né? Eu gosto de fazer essas conexões do mesmo jeito que eu me jogo no mundo para fazer essas conexões, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre criança e natureza, começou a surgir lá na minha timeline de Facebook, 5 anos atrás, essas escolas, né, que têm essa experiência de estar ao ar livre o tempo inteiro. uhum. Falei, preciso ir lá para ver como é que isso acontece. Mas, como eu sou muito da experiência, para mim não faz sentido eu ir para passar um dia e visitar, né? Pode ser que para muitas pessoas faça sentido, mas para mim não faz. Porque para além de enxergar o lugar, eu preciso enxergar a relação. E eu Sim. acredito muito que a gente só enxerga a relação quando a gente brinca, quando a gente está junto. Tanto é que quando a gente era pequeno não tinha o café com leite, né? A gente entrava na brincadeira sem saber das regras, mas a gente entrava, porque era assim que a gente aprendia. Não vinha, você quer ir brincar de esconde-esconde? Toma Lê aqui o essa cartilha. regulamento, depois você começa a brincar. Gente, não tem isso. Né? A gente entra na brincadeira para aprender a brincadeira. Bom, e aí eu fui para Inglaterra, fiquei um mês lá nesse percurso de trabalhar com as escolas nessas escolas. Quando eu fui, é o tempo inteiro que eu falei, olha, eu quero ir, mas eu quero ir para trabalhar. Né? O que vocês precisarem fazer, podem contar comigo. Se precisar varrer, se precisar lavar, enfim. Contem comigo, porque o que importa para mim é justamente entender como é que é esse fluxo de trabalho, como é que acontece conexão entre as crianças, como é que acontece os planejamentos, as reuniões entre as famílias. E isso é para além da gente ir no lugar, tirar um monte de fotos, sair e voltar para casa, sabe? Sim. É você ir na essência do lugar, você aprender de verdade como é que o Porque negócio senão esgota, né, funciona. Carol? Esgota, você vai lá ver tal, é o que a gente sempre luta, que é esse E lugar aí da não tem reprodução, sentido. né? Não É, tem sentido, né, Vilma? Porque, assim, exato. eu tenho que entender quem são essas pessoas, que lugares elas estão, por que que isso faz sentido para ela,
para eu voltar para o Brasil, que muita gente falava, ah, você não vai voltar para o Brasil, né? Mas para eu voltar para o Brasil e eu pegar essa experiência que eu vivi lá e falar, e agora? O que é que faz sentido para mim aqui? Isso me deu uma nutrida nas minhas... E não é para montar completamente. uma escola da floresta aqui, né? Então, tipo, não era essa a ideia. Jamais! Exato. Então, assim como a gente não quer fazer Reggio Emília aqui, então, assim, Reggio Emília é lá, é na Itália, naquele contexto, mas quando a gente vai até lá, sai daqui do Brasil com um euro que é caríssimo, para viajar, tem muita gente que às vezes chega lá e fala, nossa, mas é isso? Só isso daí é fácil, daí eu já vi, isso aí eu faço. Mas é isso, porque o que a gente está buscando, né? São essas relações, é a pedagogia da relação, né? Então, que relações... E é isso, porque isso não está no Google, né, Vilma? Isso a gente não encontra no Google. Você não encontra esse olhar, o vocabulário, a fala, a maneira de falar, o corpo. Exato. E aí, o que é que eu faço com isso? Porque eu também não posso chegar agora aqui e falar, vamos para fora o tempo inteiro, né? Vamos para fora, porque agora eu vou ficar só do lado de fora. É claro que eu fiquei muito mais do lado de fora depois disso. E tem levado muita gente para fora. Sim, sim. Mas, por exemplo, o ano passado, a gente trouxe aqui para o Brasil o John Cree, né? Que é um professor lá da Inglaterra, das escolas da floresta. E aí foi tão maravilhosas as formações que a gente fez com ele, assim, foi tão inspirador e mexeu muito comigo que aí eu falei para ele assim, eu falei, John, agora me fala quando você vai dar formação, porque eu quero fazer formação com você, já temos um vínculo, né? Quero fazer formação com você da Escolas da Floresta. Aí ele virou para mim e falou assim, você não precisa fazer isso, porque olha já o movimento que você já provoca aqui. Né? E aí eu tenho uma parceira para isso, a B Olival, que já fez a formação lá. E ele falou, você e a B têm estrutura suficiente para vocês fazerem uma formatação do curso de Escola da Floresta no Brasil. Porque não adianta você ir fazer uma formação lá, né? E voltar aqui e aí aplicar o curso. Porque, gente, a gente tem outro clima, a gente tem outra vegetação, a gente tem outra cultura, porque a gente não sai pra fora de jeito nenhum. Outra experiência temporal, outras cores, outro cheiro, outros sabores, outros sentidos, né? E a gente tá falando de formação estética, a gente tá falando de formação dos sentidos, né? Então, a gente tá falando de formação do corpo, né, Vilma? Porque às vezes o pessoal deve pensar que formação estética é só ir em museu, né? Sim, ou fazer artesanato, sei lá, coisas que têm mais a ver com o visual. Mas o quanto que me nutrir de boas experiências, o meu corpo inteiro, né? É uma boa formação estética, né? Porque a estética... Ela traz essa frase, né? Que a dimensão estética é um processo de empatia, né? Que coloca você em relação com o outro, com as coisas e com você mesmo, né? A gente tem 10 minutos, Carol. Ai, passa rápido, né? Passa super. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever. Eu acho que, enquanto isso, você pode contar um pouquinho pra gente mais. Se aparecer alguma pergunta aqui, eu falo, né, para você. Mas, enquanto isso, acho que você pode contar um pouquinho pra gente, então, exatamente disso, desses seus percursos estéticos e para onde tem te levado, o que você tem pensado mais. Então, aí, por aqui, né, eu tenho... bom, eu adoro ir para a natureza, bom, isso é muito óbvio, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço que ferramentas que eu uso no meu trabalho de investigação, sabe? Eu estava numa formação semana passada, a gente estava falando disso. Lupa, binóculo, essas coisas. Eu ando com isso na bolsa, sabe? E aí, porque é isso, assim, não adianta eu querer que as crianças usem se eu não uso, né? Então, quando eu vou fazer trilha, quando eu tô num parque, eu gosto de, por exemplo, na hora do meu almoço, quando eu tô o dia inteiro lá na prefeitura, eu gosto de ir para um parque, estender um tecido embaixo de uma árvore, pegar um livro e ler.
eu leio demais. Tipo, se você me perguntar agora o que eu tô lendo, eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo, sabe? Porque cada hora eu tenho vontade de começar um e vou lendo. Então, tem livro que eu tô lendo, tipo, em português, em espanhol, em italiano, em inglês, porque eu acho que a gente tem que ler um pouco de tudo, né? Muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, tem desde falando sobre educação formal, falando sobre material não estruturado, falando sobre criatividade e infância, falando sobre estar do lado de fora. Então, é um grupo muito grande de conhecimento. Fora isso, assim, essas conversas que a gente provoca. E quando você me falou, que eu não terminei, né, de pensar do internacional, é essa coisa muito de conectar com as pessoas, né? Então, por exemplo, a diretora de uma das escolas lá da Inglaterra, a gente se conversa até hoje. E quando eu perguntei para ela, onde você pode indicar um lugar para eu ficar? Ela falou, pode ficar na minha casa. E aí, assim, ela tipo, ela não tava em casa, ela deixou uma amiga com a chave na porta e falou, Tó, fica com a chave que ela só chega amanhã. Então, eu fiquei um dia na casa da pessoa sem ela estar. Então, a gente, né, cria muitas boas conexões. Aqui no Brasil também, eu tenho ido em muitos lugares fazer cursos de formação e isso também tem me trazido muitas boas conexões. Eu tenho conhecido muitas pessoas incríveis que de alguma forma são parceiras e que a gente vai costurando junto muitas coisas, né? E divulga, né, Carol? Porque eu acho legal isso também seu, que você está sempre compartilhando tudo. Não é uma coisa assim, é meu conhecimento, né? Tem uma outra pergunta aqui, Carol. Quero saber o que você acha que vem pela frente, dependente do agora ou da pandemia? Sei lá, que acho que já era uma coisa que a gente já tem pensado, né? Assim, Cara, isso a gente tem pensado muito. Eu acho que a gente eu acho que estar do lado de fora vai ser cada vez mais necessário, sabe? Acho que isso acho que é meio certo, assim. A gente, né, por exemplo, a gente vai ter que evitar aglomeração. A gente está pensando nisso, eu e a Rita, principalmente nos nossos cursos de formação, né? Porque a gente sempre faz em lugares abertos. Então, se for evitar aglomeração, eu fico pensando, tá, aglomeração no lado de dentro é uma coisa, aglomeração no lado de fora é outra, né? Então, a gente sempre faz as coisas do lado de fora. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente só vivendo um dia de cada vez. A gente estava numa conversa hoje à tarde, né? Pessoal dos quintais, quintal do Brasil inteiro conversando, porque eu também faço parte de um coletivo, né, do Quintais Brincantes, que é justamente para compartilhar essas experiências de quintais. E aí uma das pessoas falou assim, gente, a gente tá com essa sensação de viver presente, de viver de fato um dia de cada vez. Será que essa não é a sensação que as crianças têm quando elas estão numa experiência? É claro que é assim, né? A gente tá com essa sensação de esvaziamento de futuro e que meio que tira a esperança, que não pode ser dialogado. Mas essa qualidade de presença, de eu ter tempo, de eu ter calma. Ontem eu tava no curso virtual, uma professora falou assim, eu fechei a tela da reunião que eu tava porque um passarinho pousou na minha janela, eu precisei ir lá. Né? Então, o quanto isso diz do eu estar do lado de fora. Se eu estou do lado de fora numa aula, eu não posso ignorar o passarinho que vai pousar do meu lado, né? Acho que a gente... E aí ela falar que agora eu preciso pausar porque é isso que está me chamando agora, está me falando muito do que é de fato essencial na educação, né? Como é que eu estou olhando esse mundo que pulsa e na escola a gente está completamente ignorando. Então, se tem uma coisa que eu acho que na educação principalmente a gente vai precisar olhar, é de fato olhar esse mundo que pulsa, a gente olhar esse lado de fora, a gente viver esse lado de fora. Sim. E aqui tem alguém falando aqui, como você tem sentido esse desafio do contato com a natureza. Eu acho que a Carol tem trazido muito pra gente esse exemplo de que mesmo estando dentro, a gente consegue olhar para fora. Porque às vezes também acontece o contrário, né, Carol? Às vezes também tem gente que tá fora e tá cego para as coisas, para as belezas e para as miudezas que estão fora, né? Super! E então, aí eu super recomendo que a gente tem... Pode falar, Vilma.
Não, é que é esse tempo mesmo de... A gente está num tempo agora de olhar para dentro, mas acho que principalmente de acordar esses sentidos para essas miudezas, né? Porque senão a gente não enxerga, mesmo estando dentro ou estando fora, às vezes a gente não enxerga, é uma cegueira, né? Exato. E aí, tem o que eu ia indicar, né? A gente tem Aham. alguns textos lá no blog do Conexão Planeta. E O estão Conexão Planeta perguntando dos seus cursos também, se você tem é algum um curso. portal sobre sustentabilidade e a gente tem um blog lá que chama Ser Criança Natural e lá a gente posta textos sobre criança e natureza toda semana. E eu vou indicar 2 textos sobre isso, que um a gente escreveu o ano passado, que chama Estar Fora para Estar Dentro. E o Uhum. outro a gente escreveu esse ano, que é o Estar Dentro para Estar em Toda Parte. Que é Ah, meio que que lindo. uma contraposição desse momento que a gente está vivendo agora. Ah, que lindo. Bom, formação, né? Que o pessoal está perguntando aí. Eu abri a inscrição hoje para um curso muito interessante que a gente está pensando. Vai ser comigo e com a Rita. Chama Natureza Educadora, Reflexões e Ações para o Presente e o Futuro, que justamente a gente vai pegar esse conteúdo Criança e Natureza e aí a gente vai pensar, né? O que é que isso está reverberando no presente, o que é que isso está reverberando para o futuro. Vou contar que esse curso tá muito lindo. Hoje à tarde a gente teve umas ideias muito incríveis. Ó, depois a No gente coloca para vocês o curso, na página da Isso, Carol tem tudo. os No textos também que a site do Carol Ser Criança falou. Natural tem Eu tudo. coloco isso. Pode deixar que a gente ou escreve para a gente compartilha tudo isso depois. No... Porque às vezes aqui é tão rápido, não dá tempo de falar Isso, e tudo. aí entra lá, a gente no Ser Criança Natural tem blog, tem Instagram, tem YouTube, tem Spotify, tem uma playlist no Spotify que também é para ter essa nutrição de boas. Eu vi que você fez Sim, uma eu lancei uma hoje. playlist de Spotify hoje também, da Calori. Então a Depois gente tem essa você... do Ser Criança Natural, já tem um tempo, só de músicas para crianças inspiradas na natureza aqui. É, o nosso é para Modéstia à adulto. parte é muito boa. É porque a gente está falando de É, múltiplas linguagens, né, Carol? Então, a gente tá Eu falando de... sempre fico pensando como é que eu posso provocar de outros jeitos. Então, por exemplo, na página do Ser Criança Natural tem lá as cartas, tem o Biblioteca da Floresta, que são os livros, tem as nossas publicações, que é esse livrinho que você, né, o Encantos da Floresta, e tem também o Kit Botânico, que Sim. tem a A prensa e prensa. que é outro tipo de nutrição, que também é para provocar as crianças, né, a ter essas boas experiências, natureza e científica. Bom, tem Tem mais alguma coisa. coisa? Gente, eu não sei, porque Não, eu acho que tem. hoje, né, Carol, a gente tem pouco tempo mesmo, né? Uma hora de um bate-papo, mas Exato! é para nutrir, para trazer as pessoas para essa conversa e também que nem agora eu estou costurando, né, com o Instituto Romã, com a Carol, um curso online também da Calori lá, então vamos ver se vai dar certo para falar um pouco sobre formação estética. E a gente tem esse cuidado também, né, Carol, de fazer um curso online que não seja teoria, porque não é só de teoria que a gente fala de experiências. Então, acho que É, isso isso é é uma importante, né? premissa, né? Acho que a gente tem feito. Sim. A gente não tá. A gente, Ser Criança Mesmo Natural sendo Instituto online, né? Romã, Tem esse a gente cuidado. está fazendo curso virtual há 4 anos. A gente não começou a fazer curso virtual agora, por Sim, causa da sim, pandemia. E exato. todos os nossos cursos virtuais têm experiências, porque é Muita. justamente isso que a gente precisa, né? Não dá para a gente ficar só falando, falando, falando. Isso é bom para uma live, né? Ai, ai, deixa eu ver se a Carol entra só pra gente se despedir. Carol, tá por aí? Ai, gente, desculpa, a gente fala muito, né? Ficamos falando, 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 tagarelando e a gente não se despediu. Ai, deixa eu pôr aqui só pra gente se despedir de vocês direito, né?
Eu já tava aqui te mandando. Ai, quem for curioso, que nem eu, que vai descobrir onde eu tô. Ai, Carol, a gente ficou falando que nem doida e a gente não se despediu. Então eu abri de novo aqui só pra gente, né, encerrar, se despedir, falar que a Agora gente com quer só calma. falar com Não, mas a gente não tem mais uma hora, não. É só para a gente falar para as pessoas que quem quiser pode conhecer mais do nosso projeto, tanto eu quanto você. Acho que a gente está aberta para receber, porque a gente tem um carinho, um cuidado e uma responsabilidade profissional muito grande com a formação Com dos certeza. professores. Então, assim, a gente entende isso como o nosso lugar, o nosso papel, a nossa missão. Então, acho que é isso. Eu só vou encerrar com uma frase, Carol, que eu peguei desse livro aqui, de Goethe, que traz um pouco sobre a questão do orgânico. Então, vou encerrar e aí depois você também encerra falando alguma coisa que você quiser, né? E ela traz um pouco sobre essa questão do orgânico que a gente trouxe um pouco nessa conversa, né? Então, o ser humano, ao caminhar passo após passo, pausadamente, nunca realiza dois passos realmente idênticos. Ao respirar, mesmo regularmente, jamais fará duas respirações idênticas. Assim como não existem dois batimentos cardíacos idênticos. Estamos diante de repetições rítmicas. Processos de vida são sinônimo de ritmo. Nenhuma vida sem ritmo. Sem ritmo não há vida. Então, acho que é isso! Sem você ritmo trouxe não há ritmo. vida. O nosso ritmo ficou tão acelerado que a gente já não conseguiu nem Mas dar foi tchau. ótimo falar com você, Vilma. Muito obrigada pelo convite. Não, imagina, Bom, agradeço. e para quem for curioso aí, que nem eu sou, vai lá fuçar nas minhas coisas e acha tudo que tá por lá. Tá bom, eu também. E aí a gente vai trocando e conversando, e estamos as duas abertas, acho que para sempre acolher todo mundo com muito Claro. amor, muito carinho, sim. Chega mais, vem com a gente, né? Vem nessa conversa que é muito legal. Vem pra fora, né? Tô tocando a campainha de vocês, vem pra fora. Isso, bem. Nem que seja agora com o olhar, né, Carol? Então, assim, a gente não tá podendo ir de corpo e alma, mas a gente, de corpo só, né? Mas de alma e de olhar, sim, a gente sempre tem que estar com o olhar para fora. Um Com beijo, certeza. Carol. Obrigada. Beijo, A gente querida. vai falando, viu? Tchau, gente. Beijo. Obrigadão. Tchau, gente.